Oi, pessoal. Eu sou a Gabriela da TM28 da Medicina e hoje a gente vai falar sobre os glicocorticoides, também chamados de corticosteroides ou anti-inflamatórios esteroidais. Primeiro, a gente tem que revisar a fisiologia e a gente vai voltar no eixo hipotálamo, hipófise e suprarrenal. Tem muita coisa nesse slide, mas eu prometo que foi para tentar ajudar vocês. Esse esquema da direita, ele sinaliza bem direitinho o que estimula o quê e o que faz feedback negativo no quê. Então eu adorei. E eu coloquei para vocês justamente para verem isso. Basicamente, a gente vai ter o hipotálamo sendo estimulado a produzir e liberar o fator de liberação da corticotropina para dentro da hipófise, que vai liberar a corticotrofina, que é o ACTH, para suprarrenal. E ele é o hormônio adenohipofisário que vai controlar a síntese e liberação dos glicocorticoides desse córtex da suprarrenal. Ou seja, ela vai estar estimulando a suprarrenal a liberar os glicocorticoides. A gente tem que lembrar que o córtex da suprarrenal ele tem várias zonas, a glomerulosa, fasciculada e reticulada. E a glomerulosa, ela cuida basicamente dos mineralocorticoides, como a aldosterona, a fasciculada dos glicocorticoides e a zona reticular produz os hormônios sexuais. O ACTH ele vai agir estimulando a zona fasciculada e a reticular do córtex da suprarrenal, e é por isso que a gente está revisando essa fisiologia, porque é onde os glicocorticoides entram. Basicamente, uma coisa que vocês têm que lembrar é que a situação de estresse, ela vai estimular uma produção de corticosteroides, o glicocorticoide, e vai gerar uma retroalimentação negativa nesse eixo. E essa situação de estresse pode ser tanto um machucado, hemorragia, uma infecção, uma cirurgia, qualquer coisa que sinalize uma situação de estresse para o organismo. Outra coisa também é que a produção dos corticoides acontece mais ou menos na manhã, assim, a maior parte da produção ela é feita de manhã e ela vai reduzindo ao longo do dia porque está relacionada com o ciclo circadiano. Então, por isso que muitas vezes quando é administrado um corticosteroide sintético, que é como a gente chama esses medicamentos, é, ele é administrado na manhã. E aí os endógenos são, como por exemplo, o cortisol. Então a gente vai chamar os medicamentos de glicocorticoides sintéticos. Outra coisa também para lembrar vocês é que a liberação dos mineralocorticoides do córtex da suprarrenal ela vai ser controlada pelo sistema renina-angiotensina, que está aí no exemplo. Outra coisa também que eu botei ali, a influência do cortisol nas citocinas inflamatórias vai basicamente explicar pra gente o efeito anti-inflamatório dos glicocorticoides. Então, não esqueçam disso. E como que eles agem? Então, eles agem no metabolismo dos carboidratos, das proteínas, dos lipídios. Eles têm uma ação sistêmica. Então, a gente vai falar em várias partes de várias ações dele. Então, vamos lá. No metabolismo do carboidrato, ele vai estimular a gliconeogênese, que pode tender para uma hiperglicemia. Isso é uma coisa que vocês têm que lembrar. Vai aumentar o catabolismo da proteína muscular, que vai liberar aminoácidos, que vão ser grande parte direcionados para a gliconeogênese, mas vocês têm que lembrar desse catabolismo de proteínas musculares. Vai aumentar a concentração do colesterol, de triglicerídeos, vai gerar uma redistribuição da gordura corporal. E quando a gente fala dessa redistribuição, a gente tem que falar da síndrome de Cushing, que no final da aula eu vou estar descrevendo melhor, mas tem que associar essa redistribuição à síndrome de Cushing, e tem umas áreas que tem um aumento típico, assim, que quando você pensa na síndrome de Cushing, você vai pensar na face de lua cheia, você vai pensar no pescoço chamado de giba de búfalo. Isso é explicado basicamente pela resistência insulínica do receptor. É, Enfim, vários receptores de vários locais do corpo têm diferenças de resistência à insulina, e é basicamente por isso que tem uma redistribuição maior em algumas áreas. Ela também vai estimular a lipólise, ou seja, o glicocorticoide age de duas maneiras no tecido adiposo, tanto na lipólise, estimulando a lipase hormônio sensível, quanto na redistribuição da gordura.
E com essa liberação dos ácidos graxos livres vai aumentar a resistência à insulina. Hum, eu coloquei aí um lembrete para vocês de que tanto a deficiência quanto o excesso são péssimos. Você tem que ter uma quantidade saudável, digamos assim, uma concentração saudável, porque a deficiência do cortisol pode inclusive atrofiar a glândula. É um dos exemplos, que a falta do estímulo gera uma atrofia da glândula, pode levar a uma doença crítica, morte, o excesso, síndrome de Cushing. E eu coloquei uma estrelinha ali para a ação da homeostasia energética durante a resposta do estresse. Ou seja, isso tudo acontece porque o corpo está vendo uma situação de estresse. Ele precisa ter energia, ter nutriente para levar, por exemplo, para um órgão crítico como o cérebro. O cérebro não pode ficar sem energia. E essas são as alternativas que o corpo acha de conseguir fazer isso. Outras ações mais reguladoras são redução da atividade osteoblástica e maior atividade osteoclástica, e redução da vasodilatação, que vai gerar uma menor exudação dos líquidos. O cortisol, ele é o principal inibidor da liberação improfisária do ACTH e do CTH pela retroalimentação. Eu coloquei o CTH ali, mas vocês entenderam que é hipotálamo, né? E essa retroalimentação negativa é um dos motivos pelos quais um desmame ele é necessário quando você faz uso de corticoide por bastante tempo, para que o eixo normalize. Porque se tu tá recebendo muito e vai fazer uma retroalimentação negativa, eu vou estar reduzindo a minha produção. Então, eu não posso tirar isso do nada, tem que fazer um desmame bonitinho. Também vai ter uma redução da adesão e migração leucocitária para os sítios de inflamação, é uma redução da produção de citocina pró-inflamatória e dos eucoisanoides, que foram tratados na aula de Aines. A gente divide esses corticosteroides por grupos para facilitar o estudo. Eu dividi para vocês aqui em ação curta e baixa potência, ação intermediária e ação longa e maior potência. No slide seguinte vai ter uma tabelinha para vocês verem. E embaixo eu coloquei as vias de administração. Tem tanto oral, parenteral, tópica, inalatória, intramuscular, oftálmica. Ação curta e baixa potência, a gente vai ter a hidrocortisona e a cortisona. Ação intermediária, a gente tem a prednisona, prednisolona. Eu coloquei a diferença aí. A prednisona é um profármaco e a prednisolona não passa pela transformação hepática. A ação longa e maior potência, a gente tem a dexametasona e a betametasona. Só uma correção. A prednisolona, ela não passa pela transformação de prednisona para prednisolona no fígado, mas ela vai ser metabolizada lá. Que eu não sei se eu diferenciei isso bem para vocês, então só para corrigir. Aqui tem a tabela que eu falei, com a potência anti-inflamatória do fármaco, potência de redução de sódio, a duração da ação, e ele colocou uma dose equivalente de cada composto. Eu coloquei ali também uma observação de que a aldosterona ela não tem atividade, tá? Atividade, perdão, gente. Atividade glicocorticoide significativa, e por isso que ela somente atua como mineralocorticoide. O mecanismo de ação anti-inflamatória desses glicocorticoides basicamente funciona de uma maneira bem simples. Eu vou explicar a maneira simples, eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma maneira mais detalhada, que foi um monitor de uns anos atrás que fez e ele tá muito bom. E no slide seguinte vai ter tudo isso descrito. Mas aí primeiro eu vou explicar de maneira sucinta para vocês. Ele vai induzir a lipocortina, que vai ser uma inibidora da fosfolipase A2, e inibindo essa fosfolipase A2, a gente vai inibir essa transformação dos fosfolipídios em ácido araquidônico, e eu impedindo isso, eu vou reduzir tudo que vem embaixo. Ou seja, eu não vou estimular a produção dos leucotrienos, da COX-2, que aí a gente entra nas prostaglandinas, que foram tratadas na aula de Aines também. E vocês lembram dos efeitos das prostaglandinas? Então, toda aquela cascata inflamatória entra aí. O glicocorticoide é transportado através da proteína transportadora de ligação ao glicocorticoide. Em seguida, vai se ligar ao complexo receptor de glicocorticoides, que está acoplado em duas proteínas de choque térmico chamadas HSP70 e HSP90, que estão localizadas no citoplasma da célula. Isso vai ativar o receptor
e vai dissociar as duas proteínas do complexo, permitindo que o complexo receptor glicocorticoide ativado se transloque para o núcleo, onde vai se ligar o elemento da resposta do glicocorticoide, ativando o complexo e alterando o gene de transcrição. Em primeiro lugar, ele vai regular o gene da lipocortina. E, em segundo lugar, o complexo ativado diminui a transcrição do gene para as outras proteínas, levando a uma regulação negativa da COX, da enzima COX-2. A lipocortina vai inibir a fosfolipase A2 e vai impedir a liberação de ácido araquidônico da membrana do fosfolipídio, o que, de forma consequente, reduz a produção de prostaglandinas. Então, basicamente, ele vai modular a transcrição do RNA, que vai alterar a formação das proteínas. Eu deixei aí a legenda de todo esse processo e outra imagem para facilitar para vocês. Então, resumindo, ele vai inibir a fosfolipase A2, ele vai aumentar a quantidade de lipocortina para poder fazer isso, para conseguir inibir a fosfolipase A2, vai reduzir a expressão da COX-2, vai reduzir a expressão das citocinas inflamatórias, vai aumentar a expressão das citocinas anti-inflamatórias e vai inibir as funções dos macrófagos e leucócitos. Quando que a gente usa? A gente usa, por exemplo, em doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, em inflamações crônicas, como tendinites e bursites, para maturação pulmonar de fetos, em doenças pulmonares como asma e até mesmo DPOC, reações alérgicas, transplante de órgãos, para neoplasias para inibir a proliferação linfocitária, em doença de Addison, como se fosse uma reposição, digamos assim, porque a pessoa tem uma insuficiência adrenal, então é uma reposição. E também usa para edema cerebral peritumoral. Alguns efeitos adversos, dos muitos, são esses aí. Eu coloquei imunossupressão e osteoporose primeiro, porque são coisas que vocês não podem esquecer. A osteoporose vai acontecer por conta da redução da absorção do cálcio e no trato gastrointestinal e vai ter um aumento também da eliminação do cálcio. Então, vai gerar osteoporose. Se eu tenho osteoporose, eu vou ter maior chance de fratura também. Então, uma coisa está ligada com a outra. Não esqueçam disso. Também tem a miopatia, que está associada também à síndrome de Cushing. Vai ter um aumento da pressão intraocular, glaucoma, cegueira. Pode também ter úlcera péptica e pancreatite, acne e hirsutismo, que é o aumento da quantidade de pelo, cicatrização lenta, hiperglicemia, que a gente falou no começo da aula, síndrome de Cushing, retardo no crescimento. Pode também ter hipertensão, pode aumentar as chances de infarto e de AVC, convulsões, alterações de comportamento, psicose. Todos esses efeitos adversos eles estão associados ao uso mais prolongado dos corticoides. Mas vocês têm que lembrar que os mais comuns são imunossupressão, osteoporose e úlcera péptica, mas todos eles podem acontecer. A síndrome de Cushing, basicamente, é o que acontece quando o paciente está fazendo um uso muito longo de corticoide, e aí vamos dizer que acontece tudo aquilo que a gente conversou durante essa aula inteira. O paciente vai ficar com aquela redistribuição da gordura que eu falei, a corcova de búfalo, a face em lua cheia, ele vai ter uma maior facilidade para fazer quimose, vai ter osteoporose, a tendência à hiperglicemia que a gente falou também, vai ter o aumento da suscetibilidade à infecção por conta do efeito imunossupressor dos corticoides, obesidade. Então, é basicamente uma soma de tudo no mesmo paciente. Ela é secundária ao tratamento, então a iatrogênica é a secundária ao tratamento farmacológico, porque a doença de Cushing acontece, digamos assim, que já nasceu com o paciente. A síndrome de Cushing acontece pelo uso dos corticoides, digamos assim. E basicamente é isso, deixei as minhas referências, eu espero que tenha ajudado vocês. Caso tenham ficado em dúvida em alguma coisa, me mandem mensagem que eu tento explicar de uma maneira mais simples para vocês. E é isso, bom estudo!